Salve moçada, tudo bom com vocês? Meu nome é João Monazzi e eu sou o seu novo professor de artes. Bom, vamos começar a nossa primeira aula aqui, tá bom? Nossa primeira aula, o tema é cotidiano e arte. O que é arte e onde ela se encontra. Primeiro de tudo, a gente tem que conversar um pouco sobre o que é arte, né? Vamos lá. Bom, primeira coisa, o Gombrich vai falar pra gente que uma coisa que realmente não existe mesmo é aquilo a que se dá o nome de arte. Existem somente artistas. Aqui a gente começa uma discussão que pode ficar muito longa, mas a gente vai tentar resumir aqui sobre o que a gente pode considerar arte e o que não pode. Então, quando o Gombrich vai falar isso pra gente, o que ele está querendo falar? Falar, cara, é muito difícil você definir o que é uma obra de arte ou não, porque o que define isso e o que retrata isso, para mim, podem não ser os mesmos pontos que retrata isso para você. Então, um ponto é, existe o artista. O artista é aquele que faz, é aquele que produz alguma coisa, e aí existe o ponto do espectador, quem vai ver aquilo lá, definir se aquilo para ele é arte ou não. O ser humano, seja de qual época for, cria objetos não apenas para servir deles, mas também para expressar seus sentimentos diante da vida. Esse é um fato muito legal. Esse é um ponto que a gente pode pensar o seguinte: nenhum outro animal tem a capacidade de utilizar um utensílio para se expressar, né? No começo da humanidade, o ser humano ele criou utensílios, e isso é um dos pontos determinantes para a nossa evolução, utensílios que ajudaram a dominar e se tornar a espécie dominante. A partir do momento que você consegue criar fogo, a partir do momento que você consegue criar materiais que te ajudam a sobrepujar a sua capacidade física ou qualquer ponto ali que você precise, isso te dá uma vantagem. Porém, o ser humano não parou por aí. Ele começou a utilizar essa sua capacidade de criar ferramentas e para se expressar e mostrar o que talvez com palavras você não conseguisse dizer, ou talvez de uma outra forma você não conseguisse exprimir. Bom, Gombrich também vai falar, não há razões erradas para se gostar de um quadro, há razões erradas para não se gostar de uma obra de arte. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos pegar o exemplo das nossas duas obras de arte que temos aqui. Para vocês, qual é mais bonita? O Nenê, que o Rubens fez, o seu filho Nicolas, ou a mãe de Doré? Aqui, quando Gombrich fala que não existe arte, quando a gente não consegue definir arte, é porque quando você vai falar o que é belo ou o que não é, você está colocando vários elementos ali na sua análise, né? Você está colocando, por exemplo, todo o seu background cultural, você está colocando todas as suas experiências com arte antes, você está pondo todo o seu contato com a técnica. Então, do ponto de vista, essas duas obras de artes aqui nós podemos ver, são muito bem desenhadas, são muito bem feitas. E os artistas com certeza estavam exprimindo a beleza que eles viam. Pela beleza do novo, né, do nascimento, como é bonito algo novo, um bebê, né, como tem a aparência, né, bela, e com certeza Rubens estava muito orgulhoso do seu filho. E como Doré, no retrato da sua mãe, ele quer mostrar como o envelhecimento e as marcas do envelhecimento têm uma beleza, né, são as marcas da vida. Então, cada um traz aí, cada qual, um ponto de onde nós vamos definir beleza ou o que é arte num outro, né, num ponto mais alto, com parâmetros totalmente subjetivos. Então, essa conversa vai longe, aguenta aí. O Tuari, outro cara da nossa bibliografia, ele vai falar, ao longo dos tempos, criamos diferentes modos de fazer artes, por razões diversas. O papel da arte não é o mesmo em cada época, lugar e cultura. Então a gente pode tirar aí como exemplo, né, por exemplo, a pintura rupestre lá que o pessoal encontrou nas cavernas lá da França, de Lascaux, que já tem mais ou menos uma datação de 17 mil anos. Tem uns boizinhos aí pintados, né? Com certeza esses boizinhos pintados tinha um significado para quem o pintou, e ele queria dizer alguma coisa, queria exprimir alguma coisa que talvez de outra forma para a época não tinha como, né? A gente pode pensar que ele queria alertar sobre esses animais, ficou encantado com a beleza, enfim, né? Podemos ir pensando aí, mas o fato é,
Eles pintou porque tinha um motivo. Hoje, se nós precisarmos avisar que temos um boi em algum lugar, a gente tira uma foto, a gente manda um áudio no WhatsApp. Então, não seria necessário pintar numa caverna, né? Definir o que é arte ou não para você irá depender, de 3 coisas aqui, seu contexto cultural, tudo que te envolve, tudo que está envolto de você, né? Então, por exemplo, quando você vê um filme, quando você escuta uma música, é diferente do que um jovem japonês, ou um jovem cantonês, ou um jovem de outro lugar. Ele vai receber aquilo diferente, porque ele não vive no mesmo lugar que você. Conhecimento das técnicas aplicadas e seu contato prévio com determinados tipos de manifestação artística, tá? Então, nós podemos analisar a beleza e ver que talvez algo, olha, isso não me agrada, mas a técnica que o artista teve é incrível e para isso você tem que conhecer o jeito que ele faz. Por exemplo, quando nós escutamos um solo de uma música, né? Para quem é músico, um solo de guitarra e você toca a guitarra, você acha, nossa, que solo incrível, né? Por mais que você não goste daquele gênero musical, você tem que dar o braço a torcer e falar, não, o cara é muito bom, mas eu não gosto desse gênero, mas é muito bom. E o contato prévio, né? Por exemplo, quando nós escutamos ou quando nós vemos alguma arte contemporânea, música contemporânea, você precisa entender aquela linguagem, senão você não vai gostar mesmo. Você tem que entender os propósitos, você tem que entender todo o contexto daquela linguagem, senão você, como uma linguagem, né, você precisa que a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo, elas falem o mesmo idioma, tá? A representação de alguma coisa pode ser feita de infinitas formas, tendo significados incrivelmente diferentes. Então, como a gente estava falando aqui, né? A arte está em todo lugar, como o ar, fácil de perceber, vital para viver, difícil de explicar, não é mesmo? E, por último, o Brusque, né? Esse cara, esse doidão aí que está nessa vitrine que vocês estão vendo aí, ele vai falar uma frase que eu gosto muito: a arte é uma forma de comunicação global, mesmo muito antes da internet. Olha que legal, nossos bois, chegou até nós, 17 mil anos depois. Então, a mensagem que aquele cara, talvez o conteúdo, nós perdemos, né? A intenção, mas a mensagem chegou. E isso é incrível. Bom, e aí a gente continua, né? Vamos continuar com esse boizinho, né? Vamos pensar no boi aqui do slide anterior e agora vamos pôr aqui em comparação. Será que o cara que pintou aqueles bois lá na parede de Lascaux, ele tinha a mesma intenção quando Picasso pintou El Toro? Ou quando o cara que criou o emblema do Chicago Bulls tinha a mesma ideia? Ou a Century Fox, quando criou o Touro Ferdinando? Eles têm a mesma razão de existir? Penso eu que não. Por quê? Vamos lá. O El Toro de Picasso, de 1945, é um estudo sobre um touro, que ele estava partindo de um desenho muito... Esse é o primeiro quadro, tá? desse estudo dele, onde ele quer fazer um touro na perfeição, né? Com todos os seus detalhes, com toda a sua riqueza e tudo mais, tá? Ele está estudando a fisiologia de um touro. Quando nós vamos para o Chicago Bulls, quando você cria um mascote para sua marca, quando você cria um mascote para o seu time, você tem algumas ideias com aquele mascote. Primeiro é criar um símbolo, né, que dê identidade para sua marca ou dê identidade para o seu grupo, né? Então, um touro, com certeza, você queria mostrar que vocês são ferozes, que vocês estão prontos para batalhas e intimidar seu oponente. O ponto de você escolher o touro como uma marca é que você quer criar uma impressão de força, uma impressão de coragem e causar medo no seu oponente. Já o Touro Ferdinando, para quem assistiu o filme, percebe que quem criou ele tem a intenção de mostrar que um animal tão grande como um touro e tão forte também pode ser sensível, né? Você repara, só por esse desenho a gente vê pelos olhos maiores, pela boquinha e tudo mais, e o jeito dele no filme. Então, ou seja, uma máquina, um monstro muscular, né, como um touro, pode também ser capaz de amar, né, e capaz de ser sensível. Então, nossos touros, nós temos aqui a mesma imagem exprimindo diferentes ideias, bem diferentes. Vamos terminar aqui com essa frase do Leonardo da Vinci: a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Quando falta palavras, surge a arte. Um termo mais técnico, quando a gente fala de arte, ars vem do termo latino que significa técnica ou habilidade.
Isso é muito legal. Então, o que a gente está falando? Que quando alguém faz arte, é alguém que tem capacidade técnica, ou alguém que tem uma habilidade capaz de fazer determinado processo. Manifestação de ordem estética ou comunicativa realizada por meio de uma grande variedade de linguagens. Então, muito legal, né? Ou seja, arte pode ser qualquer coisa. Vai depender muito de quem faz e depender muito do ponto e de como faz, né? Isso é bem legal. Mas a gente pode ter diferentes linguagens, né? Exemplos aí, escultura, pintura, teatro e muitas outras que nós veremos no decorrer do curso. Bom, vamos dar um salto aqui e a gente vem aqui para hoje. Hoje em dia, onde está a arte hoje em dia e o que ela pode dizer para a gente nos dias de hoje, né? Durante os séculos, os processos artísticos tomaram diferentes significados e assumiram variadas funções. Pudemos ver um pouquinho com os touros ali, mas nós vamos ver isso melhor mais para frente. Hoje podemos dizer que uma das funções da arte é refletir a sociedade. Quando falamos em refletir, nós pensamos a arte como um espelho, né? Mas não podemos pensar desse jeito. A arte não só reflete, mas ela também produz a realidade. A partir do momento que o espectador entra em contato com a arte, ele é alterado por ela. E isso altera uma realidade. Então, o poder da arte e suas funções, elas vão muito além de refletir alguma coisa, tá? A forma como a arte se manifesta pode ser definida como estilo. Isso é um negócio legal da gente já ir pensando, porque, por exemplo, a gente pode falar sobre estilos musicais. Pop, reggae, funk, são estilos. A arte é a mesma música, mas tem estilos. Mesma coisa na pintura. Temos diversos estilos de pintura, tá? Com a evolução tecnológica que ocorre a partir do século XX, a arte ela vai assumindo novos papéis e vai conseguindo ter novas formas de propagação. Por exemplo, atualmente a gente pode ver a arte sendo veiculada pela internet, televisão, rádio e muitos outros, né? No seu celular, em qualquer outro ponto desse. Inclusive, a tecnologia criou várias novas formas de se fazer arte. Né? Um novo mundo, uma nova gama de formas e tipos de artes vieram. Podemos pensar em jogos eletrônicos, podemos pensar em performances digitais, podemos pensar em VR, realidade virtual, realidade aumentada, entre muitas outras formas de se fazer arte que são mediadas pela tecnologia. A gente vai falar mais disso também mais para frente, aguenta aí. O fato é que a evolução econômica do capitalismo no século XX meio que engole a arte e o artista, né? O capitalismo ele faz isso, né? Ele pega algo que tem um potencial de venda e transforma em produto. Se isso é certo, se isso é errado, é uma conversa longa e a gente vai se ater simplesmente a conseguir enxergar que tem pontos muito bons, tem arte em muita coisa que nós vamos consumir, como também existe uma falta e uma pobreza artística em muitas coisas que as pessoas querem denominar, né, arte pura ou arte convencional, entre outras. Então, o fato é que a arte hoje está dissolvida, diluída no nosso dia a dia, no nosso meio, no nosso cotidiano. A arte, hoje em dia ainda, a arte agora tem cada vez mais funções, talvez mais funções do que nunca. Uma que a gente pode falar, por exemplo, a arte de protesto, a arte quando foi usado para dominação social ou disseminação de ideologias ou uma luta contra isso, a arte como educação, a arte como saúde e até, como a gente já estava conversando, a arte no marketing, dentro de produtos, dentro do comércio, dentro do processo do capital. Então, a gente começa a ver, aqui a gente tem algumas fotinhas, eu vou comentar rapidamente porque eu acho legal. Né? A gente vê, por exemplo, a Mafalda, né? Uma tirinha que ela tem um intuito de comunicação, ela tem sempre um respaldo de crítica social e tudo mais, porém não perde o intuito, né, artístico, não perde todas as características artísticas. Como forma de educação, a arte é um dos principais meios, né? Nós conseguimos a comunicação, às vezes, muito antes de você conseguir uma comunicação verbal, nós conseguimos uma comunicação artística com crianças, desenvolvendo coordenação motora, desenvolvendo pensamento, o pensamento artístico e muito, entre N outras coisas. Aqui na cima a gente pode ver a arte hoje cada vez mais sendo usado como terapias, processos de recuperação com problemas de cognição ou
neuromotores. A psicoterapia hoje em dia é muito indicada para adolescentes, adultos que se encontram dentro do espectro autista, por exemplo. Aqui nós vamos vendo quando um filme, aqui é legal, eu coloquei esse cartaz do filme The Birth of a Nation, né, o Nascimento de uma Nação. Esse filme é um marco na história cinematográfica, nós podemos conversar sobre isso com mais profundidade. O fato é que ele trouxe nova forma de narrativa fílmica e o uso de música no filme foi totalmente revolucionário, mas a questão é que o enredo do filme tratava os membros da Ku Klux Klan como heróis. Então a gente vê aqui quando a arte tem uma posição contraditória, né? A obra em si é considerada uma grande obra da época, porém com uma temática extremamente de gosto totalmente duvidoso. Uma propaganda hoje, olha só a beleza dessa propaganda da Nescafé, como tem criatividade, como tem uma composição nessa fotografia, como ela passa a sua ideia e como ela consegue comunicar muito bem. Então nós podemos ver que no nosso cotidiano nós estamos sendo bombardeados por obras, por ideias artísticas a todo momento. E o intuito do nosso curso é dar ferramentas para vocês conseguirem apreciar, compreender e interpretar de modo consciente todas essas obras que a todo momento estão em nossa volta, em tudo que nós acessamos. Tá bom? Pessoal, como trabalho dessa semana, eu vou pedir para vocês um texto e uma foto. Nesse texto vocês vão falar o que é arte para vocês e vão escolher uma obra de arte que vocês considerem marcante na vida de vocês, tá? O que vocês vão falar para mim nesse texto o porquê que vocês consideram essa obra de arte marcante e vão mandar um print dessa obra, tá bom? Pessoal, muito obrigado, bons estudos, sigamos firmes. Abração.